Irmãos, é sempre um privilégio a gente poder compartilhar a palavra. A gente é sempre conscientes de que é uma grande responsabilidade, porque nós estamos cuidando do rebanho de Deus. Não é um rebanho que foi comprado por nenhum dos pastores, nenhum dos presbíteros, nenhum dos diáconos, mas o rebanho foi comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Por isso, todas as vezes que vamos expor a palavra, nós precisamos fazer isto com temor e tremor, porque é o rebanho do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia. Nós vamos fazer o sermão hoje um pouquinho diferente do que os irmãos estão acostumados. Hoje pela manhã o nosso presbítero Dante pregou, e ele pregou sobre um dos pontos, sobre um dos solas da reforma do protestantismo. E eu vou pregar sobre outro. Ele me deu a sugestão semana passada, né, quando ele me falou o tema do sermão dele. Eu falei, vou trabalhar em cima de outro tema também, dentro do mesmo assunto. Capítulo 14 do Evangelho de João é um dos versículos que nós estaremos lendo durante a mensagem. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 14. Verso de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? O que Jesus respondeu para ele? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Pai querido, o Senhor conhece cada pessoa que adentrou este santuário. O Senhor conhece a necessidade de cada coração. E agora o nosso rogo ao Senhor é que o nosso maravilhoso Deus Espírito Santo trabalhe com liberdade no nosso meio para aplicar a Tua palavra segundo a necessidade de cada um. E que mais uma vez a Tua graça seja imensa aqui no nosso meio para a glória do Teu nome. Pai, usa Teu servo, que é apenas um instrumento nas Tuas mãos, imperfeito, pecador, mas que sente uma alegria no coração em poder Te servir. Pai, fala conosco, é a minha oração, é o meu rogo, é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos os 5 solas da reforma protestante: sola Escritura, sola Fide, que foi que o nosso presbítero Dante pregou hoje pela manhã, no culto das 8h30, sola Gratia, solo Christus e solo Deo Gloria. Desculpe que eu não sei falar latim. E nós vamos meditar nesta noite sobre solos Christus. E esta palavra, ou essa frase, um dos sentidos dela no latim, que trazendo para o nosso português, significa Cristo sozinho. Cristo sozinho. Ou seja, Cristo sozinho é o único elo entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Entre o homem pecador, condenado, e o Deus Santo, o grande, maravilhoso Pai Celestial. O que é alguém que faz uma mediação? Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Então o que faz o mediador? Ele intervém entre duas pessoas. Muitas vezes há um atrito entre duas pessoas e é difícil a reconciliação. Então precisa entrar o mediador, conversa com um, conversa com o outro, até o momento em que os dois estão frente a frente. Um dos campos que eu trabalhei, houve algo assim que
abalou muito a igreja. Um dos nossos presbíteros, voltando de viagem, atropelou uma criança na escola. As crianças voltando da escola, na roça, na beira da estrada, no asfalto, brincando. E uma criança se assustou com a outra achou um morcego morto no chão e jogou na menina. A menina assustou e atravessou a pista correndo. E o nosso presbítero estava vindo e atropelou a menina. Infelizmente, ela veio a falecer. Então a gente assumiu, a igreja, o conselho assumiu toda a responsabilidade. A gente cuidou de todos os detalhes, detalhes jurídicos, detalhes do sepultamento, tudo que foi necessário. E eu, como pastor, comecei a assistir aquela família. Uma família muito simples, lavradores. Eu comecei a assistir a família e orar com eles. E a hora que cheguei no hospital para a gente cuidar do sepultamento, eu me apresentei e falei, sou o pastor Camargo, e a gente está aqui, a igreja está aqui para ajudar vocês em tudo que for necessário. E realmente nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. E um dia, o presbítero falou, pastor, eu queria conhecer os pais dessa menina. Eu estou com o coração tão pesado. O senhor me leva lá? Falei, levo. Levo sim. E eu fui. E um dos momentos mais lindos do meu ministério, que eu tive uma experiência linda. Então, cheguei lá, orei com eles. Foi esse presbítero comigo, o outro presbítero, que é o meu vice-presidente do conselho. Aí a gente conversando, e eles sentindo o conforto do espírito por causa da morte da filha. Eles tinham só um casal de filhos, ficou só o menino. Eu perguntei a ele, seu Adão, falei, seu Adão, se o senhor encontrasse com a pessoa que atropelou sua filha, infelizmente aconteceu esse acidente, o que o senhor faria? Ele falou, eu daria um abraço nele, ele falou. Falei, então pode abraçar, o irmão está aqui. Foi algo assim maravilhoso. Então Deus me usou para ser o mediador entre os dois. E foi algo realmente maravilhoso. Eles se tornaram muito amigos e o presbítero fez o que pôde para ajudar aquela família. Então isso é que Jesus faz por nós. Por isso que é Cristo sozinho. Ele não precisa de mais ninguém, né, para poder levar o homem até a presença do Pai Celestial. Por isso que diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes a gente cita esse versículo dizendo vai, e não é vai, é vem. Porque Jesus está ao lado do Pai. Hoje está sentado à direita do Pai. Ele diz, você não pode vir a mim se não for ao Pai, se não for através de mim. É vir, é chegar até a Jesus Cristo. Então, como Paulo diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o único meio, queridos, da reconciliação entre nós, pecadores, e o Deus Santo, para termos a garantia da salvação eterna, da vida eterna, é o Senhor Jesus Cristo. E essa foi a pregação dos nossos grandes reformadores, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras humanas. E resumindo, essa frase, solos Christus, Jesus sozinho, ou Cristo sozinho, podemos dizer que a nossa salvação é a reconciliação do pecador com Deus. Ou seja, elas são alcançadas somente pela fé nesse mediador, nesse único que se chama Jesus Cristo, através da sua obra na cruz. Nós cantamos isso nos cânticos aqui agora há pouco. Eu falei, puxa vida, o senhor preparou até os cânticos. Não combinei nada com o reverendo Silas, nem com as meninas, nem com o Mateus. Os cânticos vieram exatamente falando sobre Jesus Cristo. Todos os dois cânticos focando Jesus Cristo. E daqui a pouco, novamente, vai ser dado enfoque a Jesus Cristo através da mesa, através da ceia do Senhor. Então, Jesus é o único intermediário entre nós e Deus. Ele diz assim, eu sou o caminho. Ou seja, Cristo sozinho é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É o próprio Jesus quem está afirmando isso. Isso deve invadir o nosso coração e ter essa firmeza, essa revelação do Espírito Santo ao nosso coração. Por que Jesus faz isso? Porque muitos ainda procuram outras pessoas,
outros meios, o cumprimento da lei, e não vão receber a salvação, porque vão para a condenação eterna. Certa feita tive frente a frente com um médico espírita. Eu abordei exatamente esse tema com ele. Ele estava cuidando do meu dedo. Eu tive uma fratura no dedo, ele era ortopedista. Enquanto ele consertava o meu dedo, né? Eu falei, doutor, o senhor já conhece Jesus? Ele falou, já, eu sou espírita, eu sirvo a Jesus. Eu falei, como é que o senhor serve a Jesus? Ele falou, eu sirvo a Jesus, eu dou um dia do meu mês para ele, para atender de graça os pacientes. Veja aí, está negociando a salvação, né? Então não é assim que funciona. Muitas pessoas são enganadas pela sua liderança espiritual e buscam a salvação em outros meios. Um bom caráter é ótimo, um bom caráter é coisa rara, né? Mas é ótimo ter um bom caráter. Uma boa conduta é cumprir aquilo que o Senhor Jesus ensina no Novo Testamento. Tudo isso é ótimo, mas isso não vai garantir para nenhum de nós a salvação e a vida eterna. Então, por que o Senhor nos diz que Ele é o caminho? O livro de Provérbios, capítulo 16, verso 25, diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Ou seja, a pessoa está caminhando enganada, achando que tudo está bem, achando que ela está no rumo certo, mas ela está sendo enganada. Ela continua em seus delitos e pecados. Portanto, queridos, todos os meios que o homem procura para se salvar, para ir para o céu, após a morte, vai levá-lo para a destruição, para a condenação eterna. Sabe por que acontece isso? Porque o inimigo de nossas almas tenta desviar a nossa atenção. Ele fica o dia todo, eu imagino, né? Fica o dia todo maquinando como é que ele vai atrapalhar a nossa vida como salvos. E como é que ele vai continuar atrapalhando as vidas que são deles, para não conhecerem esse único caminho para o céu que se chama Jesus Cristo. Então, queridos, nós precisamos saber, entender, como seguidores, e ensinar as pessoas também, de que só Jesus é o caminho. Não existem outros caminhos. Alguém disse uma vez, existem vários caminhos para o céu. Não, só um. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Cristo sozinho é o caminho. A segunda coisa que nós vamos falar sobre o Cristo sozinho é que ele mesmo diz que ele é a porta. Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. Irmãos, a gente ouve muitas conversas por aí de pessoas que dizem, você pergunta, você vai para o céu, você tem certeza? Fala, eu acho que sim. Eu acho que sim. Uma vez, logo que eu cheguei numa igreja, subi uma igreja, vou contar só o milagre, não vou contar o santo, né? E a primeira aula de escola dominical, eu falei, eu gostaria de lecionar para os adultos, para os jovens e para os adolescentes. A primeira aula, no primeiro domingo que eu fui pregar na nova igreja. E lá estavam os adultos, jovens, os adolescentes, e eu apresentei o plano de salvação. E eu cheguei para um dos presbíteros, eu falei, meu irmão, o senhor tem certeza da salvação? Ele deu uma risadinha meio sem graça, falou, eu faço tudo para ter. Eu falei, meu irmão, o senhor está condenado ao inferno, então ainda. Porque a salvação ou você tem certeza ou você não tem. E o irmão não está tendo certeza. No dia seguinte eu fui à casa dele, e nós tivemos uma conversa séria, ele falou, me perdoe, pastor, mas agora eu tenho certeza da minha salvação. Existem muitas pessoas assim no nosso meio. Então Jesus diz que ele é a porta. Muitas pessoas dizem assim, eu sei, mas vou entrar depois por essa porta, agora não.
Estou muito jovem. Ou então tenho muita coisa para fazer ainda, ou então estou muito ocupado. Não tenho tempo para entrar por essa porta. Outra pessoa diz assim, eu vou à igreja todos os domingos, está tudo bem. Estou bem com Deus. Outras pessoas dizem assim, eu oro, ou então eu rezo todos os dias. Então, queridos, um alerta para quem pensa dessa forma. Por quê? Você não sabe qual a hora em que o Senhor irá te chamar. O Salmo 139 diz que os nossos dias estão contados e determinados por Deus, quando nenhum deles ainda havia. Só o Senhor tem a lista de chamada. Hoje é você, depois é você. Então, por isso, nós não sabemos a hora, então nós devemos, quanto antes, enquanto temos oportunidade, entrar por essa porta. Seguir por esse caminho, entrar por essa porta. Veja um exemplo da parábola do rico e Lázaro. O rico morreu e Lázaro morreu. O rico foi para o inferno, Lázaro foi para o céu, não porque era rico, nem Lázaro porque era pobre, mas é porque o rico não tinha a salvação sua em Cristo Jesus. Talvez a sua salvação estava na sua riqueza, no seu poder aquisitivo. E diz Jesus que aquele homem rico, estando no inferno, em tormentos. E diz, eu estou aqui atormentado. Ele olha para cima e ele vê o Pai Celestial, que ele chama de Pai Abraão, e Lázaro está ao lado dele. E ele diz, Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água aí, molhar na minha língua, que o negócio aqui está feio. Eu estou sofrendo, eu estou atormentado nessas chamas. Irmão, se houvesse alguma possibilidade de salvação após a morte, teria acontecido ali naquele caso. Mas não há. Não há. E o pai Abraão respondeu para ele, os profetas estão pregando aí. Ou seja, a palavra de Deus está sendo pregada para vocês. Então, o meio de vocês conhecerem a salvação e a vida eterna é através de Jesus e através da pregação da palavra de Deus. Então, é necessário uma decisão o mais breve possível. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, para que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Deus diz, eu sou a porta. Deus diz, eu sou o caminho. E é a única porta, o único caminho. Não existem outros. Uma vez eu vi uma pregação de um padre, depois eu encontrei com ele na rua, eu dei uma dura nele na rua, né? Eu gostava de ver na televisão, porque ele era assim, trazia pregações bíblicas, mas naquele dia não trouxe. E no final da pregação ele falou assim, olha, Jesus é a porta. Mas se ele não abrir a porta, Maria abre uma janelinha para você entrar no céu. Falei, misericórdia. E eu estou andando na rua e lá vem ele, né? Falei, padre, eu queria falar com o senhor um pouquinho. Pois não. Eu me apresentei, né? Isso foi em Campinas, em 1980, já tem muito tempo. Aí ele falou, o que é que foi? Eu falei, eu sou seminarista, estudo lá no Seminário Presbiteriano do Sul, na Avenida Brasil. Ele falou, o que é que foi, seminarista? Eu falei, olha, eu vi a sua pregação sábado e o senhor falou uma heresia. Ele falou, o que é que eu falei de errado? Por isso, o senhor falou que Jesus sendo a porta, se ele não abrir a porta, Maria vai abrir a janela. Isso não é bíblico, padre. Isso é heresia. Ele falou, deixa para lá. E nem me despediu de mim e foi embora. Virou as costas e foi embora. Então, muitas vezes, queridos, nós estamos sendo ensinados de maneira errada. E quantas pessoas estão sendo ensinadas de maneira errada? Jesus é a porta. E essa porta nunca fecha, ela continua aberta. Está sempre aberta para todos que querem entrar por ela, como também para todos aqueles que não querem. Quantas pessoas têm rejeitado entrar por essa porta? E se você já entrou, você faz parte daqueles que são chamados filhos de Deus.
Porque quem não entra por essa porta não é filho de Deus, é criatura de Deus. Agora, quem entra pela porta, sim, é filho de Deus, porque o próprio Jesus diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Então, o filho de Deus somente através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, por isso que ele diz, eu sou a porta. Então, se você já está no caminho, que é Jesus, e você já entrou pela porta, que é Jesus, você é filho de Deus. Então, queridos, a salvação é segura somente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E se existe alguém dentro dessa igreja, ou alguém que está conosco pelas redes sociais, que ainda não entrou por essa porta, o convite é feito para você hoje e agora. Não demore. Não demore. Porque não sabemos o dia e a hora em que o Senhor vai nos chamar. Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, o Senhor Jesus diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, a palavra de alerta é a palavra cuidado. Por quê? Essa porta vai se fechar. Essa porta vai se fechar. O Senhor Jesus conta uma parábola das 10 virgens, e ele diz que elas estavam todas esperando o noivo chegar. Era um costume em que a noiva ficava preparada, esperando o noivo, e o noivo vinha. Né? Hoje em dia é o contrário, já a noiva é que entra na igreja toda bonita, toda arrumada, né? A igreja fica em pé para receber, mas naquela época era o noivo. A noiva ficava esperando lá na casa dela, e o noivo vinha com seus convidados. E aquelas moças, 10 moças estavam esperando para entrar na festa, para entrar nas bodas. E 5 estavam bem preparadas. Por quê? Não sabia que hora o noivo vinha. Então levaram a sua lâmpada, levaram a reserva, né, para a sua lâmpada, o azeite. E 5 delas falaram, não, o noivo não vai demorar, então vamos levar só na lâmpada. E o tempo foi passando, 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 e acabou o azeite das 5 que não levaram. E o noivo chegou. E houve aquele grito, eis o noivo! As 5 que estavam preparadas se levantaram e entraram com o noivo. E as outras 5 foram comprar azeite. Mas não deu tempo de comprar azeite e voltar em tempo. E quando elas chegaram, começaram a gritar. Mas o texto diz assim, Jesus diz a palavra muito dura. Ele diz, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Então hoje, queridos, a porta está aberta, mas ela vai se fechar. Depois que ela se fechar, não existe mais qualquer possibilidade. Então, nós podemos dizer que a palavra do Senhor fala claramente que existe um céu e que existe um inferno, literalmente. Apocalipse 21, versos 3 e 4 diz assim, e ouvi grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então esse é o céu. E Jesus é a porta para esse céu, para esse lugar maravilhoso. Mas isso também é um inferno. E o Salmo 9, verso 17 diz assim, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Então, queridos, eis o momento de decisão, se você ainda não tem essa certeza. Se você ainda não teve essa revelação clara de que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única porta, então o Senhor está te convidando agora a dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso do Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo para você nesta hora, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Se você ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus, e ainda não entrou pela porta que é Jesus, eis o convite. Porque ele é a única porta, a porta única. Não existem outras, não existem janelas. Portanto, Cristo sozinho é o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo sozinho é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E em último lugar, queridos, Cristo sozinho é o único meio. Cristo sozinho é o único meio. E Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso de 3 a 6, ele diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, queridos, há um só meio de se chegar ao Pai Celestial no céu. Esse meio se chama Jesus Cristo. Essa é a grande realidade. Por quê? Nada nem ninguém a não ser Ele tem os requisitos exigidos pelo Pai Celestial para perdoar os pecados da humanidade. Nós vimos isso nos cânticos que nós dissemos. Falou sobre redenção, falou sobre perdão, falou sobre arrependimento. Então nós não podemos, nem você e nem eu, fazer nada pela nossa salvação. Você não vai poder dizer igual aquele meu presbítero que depois se tornou um homem crente e já está na glória. O Senhor já chamou ele para a glória. Ele falou, eu estou fazendo tudo para ser salvo. Jesus já fez tudo. Ele diz, eu sou o caminho, então venha até mim. Eu sou a porta, entre por mim. Em último lugar, ele diz, eu sou o único meio de você chegar até o lar celestial. Por que Jesus é o único meio? Porque ele pagou o preço. No Velho Testamento, quando as pessoas queriam pedir perdão pelos pecados, era sacrificado um animal. De um ano, perfeito, puro, sem enfermidade, escolhido, preparado especialmente para isso. Isso apontava para Jesus Cristo, porque isso era apenas um símbolo do que viria a acontecer. Quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O sangue do Cordeiro inocente era derramado. Era aspergido sobre o altar. Assim o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi derramado por você e por mim, ali na cruz do Calvário. Por isso ele é o único meio de nós podermos chegar até o Pai Celestial. Então nós não podemos preencher esses requisitos. Tantas pessoas correndo atrás de meios de salvação por aí. Mas Jesus é o único meio para a salvação. Por quê? Todos estão mortos em delitos e pecados. Mas Cristo veio para pagar o preço dos nossos pecados e dos nossos delitos e assim trazer para nós a vida eterna. Você pode dizer, mas eu já sou pessoa salva. Glória a Deus por isso. Paulo diz assim, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Elas mesmo sendo, irmãos, novas criaturas como nós somos, nós trazemos ainda conosco a natureza pecadora. Se eu perguntar aqui quem não pecou hoje nenhuma vez, né? Se alguém levantar a mão, está mentindo. Que a gente peca a todo instante. Porque ainda nós trazemos ainda a velha natureza no nosso corpo. Então, os nossos esforços de nada valem para a nossa salvação. É necessário reconhecer que somos pecadores, arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão, nos humilharmos, e Jesus Cristo vai dizer, seja bem-vindo. Se é o fiel, seja bem-vindo. Porque só o Senhor Jesus é o caminho, o único
Só Jesus é a única porta, só Jesus é o único meio para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação, queridos, é um convite maravilhoso, porque é um presente gratuito e está sendo oferecido hoje a todo mundo. Então Jesus disse pregar o evangelho a todo mundo. Então esse convite está sendo espalhado para todo mundo através dos nossos missionários e dos nossos obreiros. Então, mas requer o quê? Um arrependimento sincero. Requer aceitação pela fé em Cristo Jesus e uma decisão pessoal imediata. Eu não posso receber Jesus como Salvador no seu lugar. Meus pais não puderam fazer isso por mim, me ensinaram que eu precisava de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E quando há esse encontro, então, o Espírito Santo começa a trabalhar a nossa vida. E começa a colocar para fora da nossa vida o que não agrada o Pai Celestial. E vem, então, aquela transformação, vem aquela mudança na vida da pessoa. E a pessoa transformada tem prazer, alegria em fazer aquilo que o Pai nos ensina na sua palavra. Bom, nos anos 80, eu pastorei uma igreja e eu tinha um irmão muito querido lá, que é o meu companheiro de visitas. Posso falar o nome dele, que ele já está na glória, irmão Sebastião. E ele era muito especial, porque ele ia visitar e enquanto eu conversava, ele ficava caladinho, só orando. Ele não gostava de falar. Eu falava, pastor, eu vou junto com o senhor, porque eu quero orar enquanto o senhor estiver falando com as pessoas na família. Então era aquele companheiro de visita nota 10. Eu já tive alguns que atrapalhavam as visitas da gente, né? Porque falava e não dava oportunidade para ele falar aquilo que precisava na palavra. Então esse irmão faleceu, quando ele faleceu, já não era mais pastor daquela igreja. O dia que ele faleceu, numa sexta-feira, a filha dele me ligou e falou, pastor, meu pai faleceu. Eu falei, já estou sabendo. Ela falou, ele falou antes de morrer que é o senhor que ia fazer o culto de sepultamento dele. Eu falei, sim, senhora. Mas antes você vai procurar o seu pastor e vai falar com ele que se ele me autorizar, eu vou. Porque eu não posso ir aí simplesmente fazer alguma coisa no campo sem, né? Porque isso chama falta de ética pastoral. E ela foi lá imediatamente na casa do pastor, o pastor falou, pastor Camargo é pastor da igreja aqui, foi ele que começou a igreja, eu comecei aquela igreja com um grupo pequenininho, hoje já tem mais de 300 membros, né? Foi ele que fundou a igreja aqui, que plantou a igreja, ele tem todo o direito. Aí eu fui, liguei para o líder do louvor, que é o rapaz, falei, hoje é sábado, está todo mundo folgado, o culto vai ser às 14 horas, você reúne o grupo de louvor. Nós vamos ter um louvor, viu, Reverendo Silas? No culto fúnebre. Falei, chama o povo e saia 3 cânticos bem alegres, que o irmão Sebastião gostava disso no culto. Ele gostava de louvor alegre, gostava de ver aquela mocidade alegre lá na frente. Eles ensaiaram 3 cânticos. A igreja cheia, um calor, todo mundo em pé. E nós fizemos um louvor gostoso. A hora que eu cheguei lá, que eu fui conversar com a filha, cheguei umas 2 horas antes, levei comigo um dos meus filhos espirituais, que é também filho ministerial, que hoje é pastor. Conversamos, eu fui conversar com a irmã viúva, falei, vamos fazer um culto alegre. Eu falei, é isso mesmo. Ele gostava. Eu falei, então vamos fazer, porque ele gostava. E nós fizemos aquele culto, uma delícia, irmãos. Não parecia um culto fúnebre, não. Uma alegria, o povo cantando. Aí eu dei a palavra, falei que Jesus é o único meio. Por isso, irmão Sebastião, que ela já estava com o Senhor no paraíso. É a hora que eu acabei a mensagem, que eu ia orar final em Petrabés, para sepultamento. Alguém lá no meio levantou o braço e falou, pastor, eu quero esse Jesus que o senhor está falando nele aí. Se eu morrer hoje, como Sebastião, meu amigo, morreu, não tenho certeza que eu vou para o céu. Eu falei, vem aqui à frente então. Aí transformou um culto de evangelização. E aquele homem ajoelhado na frente aceitou Jesus. Falei, tá vendo, irmão Sebastião, até depois de morto o senhor está ganhando almas para Jesus. Então, irmãos, esse é o Jesus que a gente serve. Ele toca o coração das pessoas, não importa o local. Eu creio que nenhum dos pastores, por exemplo, tiveram essa experiência no ministério.
Eu acho que essa experiência é única minha, mas isso não me deixa orgulhoso não, tá? Me deixa cada dia mais humilde para continuar pregando o Evangelho. Alguns aspectos desse convite de Jesus, quando diz eu sou o caminho, eu sou a porta e eu sou o único meio. Essa oferta de Jesus é uma oferta gratuita. E é uma oferta universal, como eu já disse, sem distinção. É para todas as idades, desde a criancinha que já começou a ter noção, até a pessoa mais idosa. É o chamado ao arrependimento. E a hora que o Espírito toca o seu coração com o poder do Evangelho, você fala, realmente eu sou pecador. Eu preciso de uma mudança de vida. E esse convite é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Que só Ele pagou o preço do perdão e da nossa salvação. Mas esse convite tem bênçãos prometidas, irmãos queridos. Porque aquele que crê é prometido que rios de água viva fluirão do seu interior. Pode perguntar, mas pastor, o que isso simboliza? Qual o significado disso? Isso significa que você vai ter uma vida abundante. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí você vai falar, mas eu não vou ter sofrimento? Vai ter sofrimento sim, mas você vai ter forças em Jesus para enfrentar o sofrimento. E saber que a sua vitória já está garantida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso, queridos, é uma decisão pessoal, como eu já disse, eu não posso decidir por você. É você e Deus, Deus e você. Você sabe que Jesus sozinho é o caminho, Jesus sozinho é a porta, Jesus sozinho é o meio de se chegar ao Pai Celestial. Então exige de nós uma ação. Eu quero, então eu não quero. Aquele irmão querido falou, Senhor, pastor, eu quero receber esse Jesus. Hoje ele é presbítero da igreja. E sempre que eu vou lá, eu falo, ei, irmão, que conversão, hein? Eu falei, pastor, eu nunca esqueci aquele dia. E nem o irmão Sebastião. Então você precisa tomar uma posição. O Espírito fala ao nosso coração. O Dante pregou de manhã, usou o texto de Romanos 1, quando diz assim, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele termina dizendo, o justo viverá por sua fé. Então é necessário uma ação nossa, uma resposta nossa, quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo exposta. Quando nós recebemos esse convite, nós temos de ter uma reação diante de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero lançar a você esse desafio, em nome de Jesus. O único. Ele sozinho é o caminho. Lembra que não tem outros caminhos. Ele sozinho é a porta, não existem outras portas. A porta está aberta para você entrar. E ele é o único meio. Não existem outros meios. Então o convite está feito ao seu coração. Você ainda não teve essa experiência. Hoje é o dia. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Fale com o Senhor. Fale, Senhor Jesus, eu não tenho certeza da minha salvação. Mas eu quero sair daqui hoje com essa certeza. Que o Senhor falou isto. O Senhor falou que o Senhor sozinho é o caminho. Eu tenho andado em caminhos errados. E estou indo para a condenação eterna para o inferno. O Senhor é a única porta. O mundo abre portas e mais portas para a gente entrar. E portas que nos conduzem à perdição, ao sofrimento. O Senhor disse que é o único meio. E eu quero fazer parte dessa família lavada pelo teu sangue. Fale isso com o Senhor. Senhor Jesus, a tua palavra foi exposta. E o Senhor está dizendo o tempo todo ao nosso coração que o Senhor é único. Não existe outro nem outros. O Senhor é único. E que nesse instante, aqueles que ainda não têm essa convicção, tocados pelo teu Espírito Santo, digam, Jesus, eu quero, eu preciso. Eu quero hoje mesmo andar por esse caminho.
Hoje mesmo eu estou entrando por essa porta, antes que ela se feche. E hoje mesmo eu quero estar junto a esse meio, único meio, de chegar ao Pai Celestial, que é o Senhor. E louvo Jesus porque o Senhor pagou um preço tão alto por isso. Por isso que nós jamais teríamos condições de pagar. Quando o Senhor derramou o sangue do Senhor ali na cruz do Calvário. Te agradecemos, Jesus amado, porque o Senhor fez isso por nós. Te agradecemos, Pai Celestial, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos amou, mesmo pecadores imperfeitos como somos, e providenciou o meio para que os nossos pecados fossem lavados e pagos ali na cruz do Calvário. Pai, ao Senhor agradou morrer o Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, para que Ele pudesse ser o único caminho, a única porta e o único meio. Te agradecemos, Deus Espírito Santo, que o Senhor é quem comunica a palavra a nós. O Senhor é quem nos ilumina para entendermos a palavra e para dizermos sim ao chamado do Evangelho para a salvação e vida eterna. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus.